Olá, você acompanha agora os destaques nacionais e internacionais e as reportagens da nossa equipe de jornalismo. Encher o tanque de gasolina ficou R$ 80 mais caro em 2021 e isso está pesando principalmente no bolso de quem trabalha com transporte, como é o caso do transporte escolar. Marcelo tem uma Kombi e trabalha em linhas escolares. Ele comenta que antes da pandemia transportava 43 crianças em todos os turnos. Cobrava R$ 220 por cada uma e gastava R$ 100 por semana com combustível. Agora transporta apenas 10 crianças, cobra menos, R$ 200 cada e ainda gasta 50% a mais com gasolina, R$ 150 por semana. Está sendo praticamente inviável você conseguir encher o tanque, por causa que você roda pouco, com bastante pouco mesmo, com um tanque e com um valor bastante alto para você conseguir encher o tanque. Você não vai conseguir rodar devido ao preço da gasolina. Com as contas de casa atrasadas, o trabalhador explica que por conta da alta da gasolina, tem de rejeitar clientes que moram mais longe. Porque se você estender, você vai ficar sem condições de atender o pai até o final do mês. Porque o preço da gasolina está muito alto. E se eu for passar para os pais, eles não vão querer repassar esse valor para mim. O jeito é seguir viagem. Afinal, o trabalhador tem que pagar as contas de casa. De acordo com a ANP, a gasolina subiu só neste ano no Brasil 35%. Ainda conforme a Agência Nacional de Petróleo, o preço médio da gasolina no país é de R$ 6,059. No fim do ano passado, era em torno de R$ 4,48. Ou seja, em dezembro de 2020, para encher um tanque de 50 litros, se gastava R$ 224,15. Agora, R$ 302,95. Quase R$ 80 de aumento só em 2021. O maior preço do Brasil foi encontrado em Bagé, no Rio Grande do Sul, R$ 7,185 por litro. O menor em Garanhuns, em Pernambuco, e Mogi-mirim, em São Paulo, R$ 5,15. Em Campo Grande, os preços estão no meio, perto dos R$ 6. E o pior, a alternativa, o etanol, teve ainda mais aumento. Subiu em média 46,4% neste ano e não compensa em nenhuma parte do país. Com a política de preço atrelada ao dólar, há que se pedir para uma melhoria no preço da gasolina, para que todos sejam beneficiados. Roda o Uber, roda o pai também que tem um carro, todos nós rodam. Então, o preço da gasolina está muito alto para nós. Está pesando muito no nosso orçamento, principalmente para nós profissionais. De cada 10 brasileiros endividados, 7 têm ansiedade. Um problema que passa pelo mau humor e pode chegar à depressão. Os especialistas dizem que o ideal é buscar a ajuda de um psicólogo e fazer um planejamento financeiro. A Monique tinha uma dívida de R$ 15 mil aos 19 anos de idade. Faculdade, no começo, super endividada para conseguir fazer a faculdade. Então, para conseguir ter esse investimento, acabei me endividando bastante. Esse foi o auge, mas os problemas financeiros começaram bem mais cedo. E a minha família também nunca soube lidar bem com o dinheiro. Então, entrava o dinheiro no mês, recebia o salário, pagava a conta, o dinheiro acabava. Isso quando a gente não ficava devendo para o banco. Grande parte desse caminho do endividamento vem, em primeiro lugar, de replicarmos os comportamentos que nós vimos, por exemplo, dos nossos pais, que nos levam a ter determinados hábitos e crenças em relação ao dinheiro. Herança comportamental, falta de planejamento, gastar além do orçamento em nome do status. São várias as razões que levam ao endividamento. Temos uma facilidade hoje muito grande de alguns tipos de crédito, o que também faz com que as pessoas acabem assumindo esse crédito como um dinheiro próprio. Eu não percebo que ele é um dinheiro de crédito que o banco está me disponibilizando num juros muito acima do que eu deveria pagar. Mais de 62 milhões de brasileiros estão com as contas atrasadas e, em média, cada um deles deve aproximadamente R$ 4 mil. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, o prejuízo vai muito além dos problemas financeiros, porque de cada 10 pessoas, 7 sofrem de ansiedade ou outros distúrbios, justamente por não conseguirem pagar as suas dívidas. E muitos acabam na terapia. Geralmente ela vem com distúrbios do sono,
distúrbios do apetite, com síndrome de pensamentos acelerados, com problemas às vezes físicos. Ela entra num nível de tensão muscular muito grande, que começa a ter dores no corpo, dores crônicas, torcicolos, vem de problemas emocionais que ela traz, que acaba desdobrando nos relacionamentos, então ela está sempre ansiosa, sempre vivendo uma falta, sempre uma busca de uma coisa que ela não sabe muito bem o que é. Aconteceu com a Monique, e a ansiedade contribuiu para o aumento das dívidas dela, porque quando os sintomas apareceram... Só passava quando eu comprasse alguma coisa. E aí essa tristeza não passava. Eu falei, preciso de tratamento. 70% dos pacientes da psicóloga Sabrina Amaral chegam ao consultório da mesma forma. O problema financeiro e o problema emocional, eles andam de mãos dadas. O trabalho que a gente faz no consultório é de psicoeducação. Primeiro, ela precisa entender que a relação boa com o dinheiro, a liberdade emocional financeira, ela não está relacionada à quantidade de dinheiro que você tem, mas como que você se relaciona com o dinheiro. Então, você precisa entender quais são os seus gatilhos de ansiedade, quais são os sentimentos que disparam isso em você, quais são os pensamentos que vêm na hora da compra, para que você possa tomar consciência desse comportamento que é automático. Uma vez que você toma consciência, a gente começa a trabalhar no combate desses pensamentos ruminantes e desses hábitos que não são saudáveis na sua relação com o dinheiro. Mas não basta cuidar da mente. Depois de passar por um aperto desses, é preciso investir também na educação financeira. Foi assim que a Monique mudou a própria história e a vida dos pais. Hoje eu consigo ajudá-los, além financeiramente e também com essa parte de educação financeira. Então, hoje eu consigo ensiná-los a fazer planos com o dinheiro que eles têm e fazer aquele dinheiro se multiplicar. Busque controlar a sua ansiedade em relação à sua dívida atual. Porque muitas vezes a pessoa quer se livrar dessa dívida e ela faz mais dívida ainda em cima da dívida. Analisar a minha real situação financeira. Para isso, eu preciso fazer um diagnóstico. Eu tenho que olhar a minha realidade. Quanto eu ganho? Quanto eu gasto? No que eu gasto? Se eu tiver uma visão muito clara dessa minha situação financeira, do meu padrão de vida, eu consigo sim fazer um bom planejamento. Depois de 16 anos no poder, a chanceler alemã Angela Merkel vai deixar o cargo. Nesse período, ela ficou conhecida por conduzir o país com racionalidade e cautela. Nascida na Alemanha Ocidental, mas criada na Oriental, Angela passou a infância na cidade de Templin antes de ir para a universidade estudar física. A futura chanceler entrou na política aos 35 anos, após a queda do Muro de Berlim, e calmamente escalou os degraus da União Democrática Cristã, se tornando líder do partido no ano 2000. Após 3 anos no poder, Merkel enfrentou a primeira tempestade, a crise financeira global. Poucos dias após o desastre de Fukushima em 2011, Merkel decidiu eliminar a energia nuclear na Alemanha. Em 2014, intermediou a crise entre Rússia e Ucrânia. E em 2015, a chanceler tomou uma das decisões mais importantes de sua carreira: abrir as fronteiras alemãs para milhares de refugiados do Iraque e Síria, apesar da insatisfação pública. Uma selfie que ela tirou com Anas, um sírio requerente de asilo em Berlim, se tornou um símbolo potente de sua política migratória. O caminho de Merkel para a reeleição em 2017 não foi fácil. Sua popularidade caiu, a extrema-direita entrou no parlamento e as negociações por uma coalizão foram demoradas. No ano seguinte, anunciou que não iria concorrer à reeleição. Zugleich habe ich das sichere Gefühl, dass es heute an der Zeit ist. Acho que precisamos abrir um novo capítulo e está na hora de compartilhar algumas de minhas decisões. Não serei candidata à presidência do CDU e este 4º mandato é meu último como chanceler da Alemanha. Das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Em 2019, tremores causaram especulações sobre a saúde de Merkel. Mas qualquer preocupação sobre sua capacidade de governar foi dissipada em meio à pandemia de Covid-19.
E sua gestão da crise fez subir o nível de popularidade da líder. Em agosto, 3/4 dos alemães se disseram satisfeitos com Merkel, mas alguns jovens discordaram. A eleição de 2021 marca o fim de uma era política para a Alemanha e a União Europeia. Enquanto isso, Angela Merkel tem sido modesta sobre seus planos de aposentadoria e listou 2 prioridades: viajar e tirar uma soneca. A Airbus apresentou um novo modelo de táxi aéreo que pode transportar até 4 passageiros. Também conhecido como drone gigante, o veículo pode transportar até 4 passageiros e viajar até 80 quilômetros a uma velocidade de 120 quilômetros por hora. Esta é a primeira vez que realmente fazemos um veículo que voa, mas com emissão zero. Isso significa que ele faz uso de uma bateria e estamos trabalhando com uma nova geração de baterias para garantir que não haja emissões de CO2 durante todo o voo. O objetivo é criar um meio de transporte que esteja conectado a uma infraestrutura, como estações de metrô ou estacionamentos. É uma nova tecnologia, como o primeiro telefone celular ou o primeiro carro. No início, claro que será um nicho de mercado, mas a nossa ambição é muito mais clara: democratizar e prestar um serviço ao público, um serviço ao cidadão, às pessoas que vivem nas cidades. O primeiro voo do modelo mais recente está previsto para ocorrer em 2023, mas uma nova geração de táxis voadores já é desenvolvida pela gigante europeia em aviação. A NASA vai enviar um novo robô para a Lua em 2023. A missão tem o objetivo de procurar por água no polo sul do satélite. A agência espacial espera que o veículo confirme a presença de água congelada logo abaixo da superfície lunar. O objetivo da missão é verificar se o material coletado tem capacidade de se tornar combustível para foguetes em missões com destino a Marte ou mais além no espaço. De acordo com a Divisão de Ciência Planetária da NASA, Nobile é uma das regiões mais frias do Sistema Solar, que só foi explorada à distância por meio de sensores. Mas espera-se que o robô chamado Viper, com dimensões semelhantes às de um carrinho de golfe e recarregado com energia solar, finalmente acesse pela primeira vez a região da Lua. Diferentemente dos robôs usados em Marte, o Viper pode ser pilotado praticamente em tempo real, uma vez que a distância entre a Terra e a Lua é muito menor do que em relação a Marte. A missão faz parte do Artemis, projeto dos Estados Unidos para voltar a levar seres humanos à Lua. A primeira missão tripulada com destino ao satélite natural está prevista para 2024, mas o programa pode sofrer um atraso significativo. Depois do intervalo, a gente mostra a impressionante arte feita na ponta do lápis. Até já! A primavera começou essa semana. E para algumas regiões, a previsão é de menos chuvas do que o normal. A primavera chegou ao hemisfério sul exatamente às 16 horas e 21 minutos deste dia 22 de setembro. Para quem não sabe, a palavra vem do latim primovere, que significa primeiro verão. E a estação é mesmo marcada por temperaturas mais elevadas, predomínio de sol e pelo seu colorido. Mas não foi exatamente assim que a primavera chegou este ano, não. Pelo menos aqui na capital paulista, com temperaturas oscilando entre 13 e 18 graus, a nova estação chegou assim, cinza e gelada. A atmosfera não tem um botão de liga e desliga. Isso é um período que leva ainda, tem uma transição, até a gente chegar, vamos dizer, no auge da primavera mesmo. Então vamos à previsão para a estação. A gente tem ainda muito calor na parte central do país.
Sul e parte da região Sudeste deu uma amenizada na temperatura nos últimos dias. E na parte mais norte do Brasil, a gente está já com algumas ocorrências de chuva. E por falar nela, segundo a meteorologista, há previsão de chuva acima da média na faixa centro-norte do país. Que pegaria o norte de Goiás, norte do Mato Grosso e norte de Minas Gerais, dessa região para cima. Chuvas significativas que podem mudar o cenário dessa crise hídrica que nós vivemos ou não? Infelizmente, ainda não, porque o solo está muito seco nessas áreas mais críticas, principalmente da bacia do Rio Paraná, que tem se falado muito. O solo está muito seco, então essas primeiras chuvas vão servir mais para regularizar, vamos dizer assim, a condição do solo. E na faixa centro-sul, que engloba parte do sul de São Paulo, do Mato Grosso do Sul e todos os estados abaixo no mapa, a previsão não é muito animadora, não. Nessas regiões, chove pouco até a próxima estação. A previsão do verão ainda é de chuva abaixo da média na região sul, e a gente teria que ter para regularizar essas chuvas por conta da crise hídrica, teria que ter uma chuva muito acima da média por um período longo. Enquanto a chuva esperada não vem, o negócio é aproveitar a beleza da estação das flores. Agora temos 12 horas de luz solar para aproveitar todo esse colorido, porque durante o equinócio de primavera, os dias se dividem por igual. As estações do ano, né, elas são definidas pelos movimentos de translação da Terra. É bem essa posição em que marca bem esse centro, vamos dizer assim, do meio do caminho que a gente tem até chegar até o... Então, por isso que hoje o dia tem exatamente 12 horas de sol, ou de luminosidade, que em alguns locais pode estar nublado, chovendo, e 12 horas à noite. Nessa época do ano, o hemisfério sul fica mais próximo do sol. Os dias começam mais cedo e já é possível acordar na madrugada com o canto dos pássaros. A primavera segue até o dia 21 de dezembro. Serão 3 meses acordando com belos cantos e paisagens. Para muita gente, é chegada a hora de viver a estação mais bonita e amada do ano. Um artista egípcio cria esculturas na ponta do lápis. O trabalho é de paciência e perfeccionismo, e o resultado é impressionante. Obras faraônicas em miniatura, o artista egípcio Ibrahim Belal enxerga o grafite como uma pedra a ser esculpida. Com o auxílio de uma lâmina e um pincel, ele cria em casa esculturas em miniatura de marcos e personagens egípcios na ponta de um lápis. Tudo começou quando Ibrahim descobriu a arte nas redes sociais e, após 20 tentativas, conseguiu esculpir um pequeno coração. Quando comecei, recebi muitas críticas. Alguns consideravam perda de tempo e esforço, além de ser trivial. Outros rejeitavam a ideia de esculpir em lápis e diziam que eu deveria fazer algo maior. Mas quem fala essas coisas não entende sobre a reconhecida arte das miniaturas, que é baseada em esculpir miniaturas de modelos famosos. É uma arte independente e diferente das que as pessoas costumam ver. De acordo com o Belal, as esculturas mais complexas podem levar mais de 40 horas de trabalho. Segundo o artista, a obra mais difícil de ser concluída foi a Máscara de Tutankhamon. O escultor também afirmou que o interesse das pessoas por esse tipo de arte ainda é pequeno. Mas, ainda assim, ele sonha em abrir um dos primeiros museus de esculturas em miniatura do Oriente Médio. As obras de Ibrahim já chamaram a atenção de clientes dos Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, mas, segundo ele, a maioria dos pedidos vem do Egito. Mesmo com a alta da inflação, alguns serviços andam na contramão e registram queda nos preços. 10 serviços registraram deflação no acumulado entre janeiro e agosto de 2021. Os dados são do IBGE, que é responsável pelo cálculo do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que indica a inflação no Brasil. Até agosto, o IPCA acumulado ficou em 5,67%, a taxa mais alta desde 2015, quando atingiu 7,06%. O setor de serviços é o que apresenta a recuperação mais lenta e desigual, mesmo sendo de maior peso na economia global. A deflação mais expressiva entre os serviços foi a das passagens aéreas,
cujos preços acumulam uma queda de 33,81% ao ano. Seguida pela de transportes por aplicativos, que teve um recuo de 14,33%. Dos 377 produtos e serviços que compõem o IPCA, 59 registraram taxas negativas entre janeiro e agosto. A grande maioria são alimentos, com 35 produtos, 14 são itens não alimentícios e 10 são de serviços. Para o governo, a meta central para a inflação em 2021 é de 3,75%, podendo chegar a 5,25%, mas na análise de especialistas já ultrapassa 8%. Para 2022, a inflação dá mostras de estar fora do esperado. O mercado financeiro elevou a sua estimativa de 4,03% para 4,10%. No ano que vem, a meta central de inflação é de 3,5% e será oficialmente cumprida se oscilar entre 2% a 5%. Com a medalha de prata de Raíssa Leal nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o skate passou a ser mais praticado no Brasil, principalmente pelas meninas, que sonham em disputar grandes competições da modalidade. Meninas ocupando pistas de skate por todo o Brasil. Até recentemente a cena era rara, uma exceção em meio aos garotos, mas as Olimpíadas de Tóquio 2020 mudaram o cenário. As manobras de Raíssa Leal, conhecida como Fadinha, renderam uma medalha de prata e o título de mais jovem medalhista olímpica do Brasil. A história da menina serve de inspiração para jovens skatistas. Na verdade, antes das Olimpíadas eu já era interessada, só que pra, ter mais força de vontade para começar a andar, depois que eu assisti as Olimpíadas eu olhei pro meu pai e falei, andar, né? O esporte também assumiu um papel importante para jovens de baixa renda do município de Poá, na Grande São Paulo. A escola da ONG Social Skate, criada em 2012, conta com 150 aprendizes, incluindo 44 meninas que se permitem sonhar. Eu treino sim, para mim conseguir em uma Olimpíada, em lugares diferentes para andar de skate, em outros lugares, né, para ver se eu consigo ser alguém na vida também. O crescente número de meninas andando de skate é celebrado por quem já está no esporte há mais tempo. Então, quando eu comecei a andar, tinham muito menos meninas do que tem hoje em dia. Hoje em dia eu chego na pista e várias vezes tem muito mais meninas do que meninos andando. Mas quando eu comecei era raro encontrar uma menina na pista e mesmo assim eu não me sentia envergonhada nem nada disso porque eu chegava lá e na minha cabeça todo mundo era skatista e não tinha diferença nenhuma. Com tantas garotas praticando skate, a expectativa é que o Brasil siga tendo bons resultados na categoria por muitos anos nas próximas Olimpíadas. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau!